Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Cid Guardas. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim e meu companheiro Borges. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Não se esqueça de curtir, compartilhar e acompanhar o nosso programa. Fique por dentro. Vilar, referente ao Supremo Tribunal Federal, a ADI, a 6621, é uma boa notícia? É uma boa notícia, Borges. Todas as notícias que, de uma maneira ou de outra, vão facilitar o trabalho dos guardas municipais na ponta da linha, né? Porque quem é guarda municipal, guarda civil metropolitano, sabe que a gente tem que matar um leão por dia, né? E sempre tem alguém que fabrica um novo leão para nos atrapalhar, né? Então, o que é, para quem ainda não sabe, a ADI 6621? Então, lá no estado de Tocantins, o governo do estado editou um decreto criando uma superintendência de polícia técnico-científica. E uma associação de delegados ingressou com uma ação de inconstitucionalidade com relação a esse decreto, dizendo que não podia, tal, porque aquele órgão ali que foi criado não estava no caput do artigo 144. E aí, nas discussões que nós temos aí de longa data, os opositores das guardas municipais, atuando como polícias municipais, né, diretamente na segurança pública, não só, vamos dizer assim, executando a proteção patrimonial, faz parte do serviço das guardas municipais, mas não só isso, mas efetuando o trabalho de polícia propriamente dito, dizendo, não, vocês não podem, porque vocês não estão no rol taxativo. E o que é o rol taxativo? São aqueles órgãos elencados no caput do artigo 144. Com essa nova decisão, esse argumento caiu por terra. Então, ou seja, quando eu entrei na guarda, não era polícia. Depois, vocês são polícia, mas não são tão polícia assim, né? Ah, não está no rol taxativo. E agora caiu. Contudo, é preciso que a gente tenha muita clareza do momento que nós estamos vivendo, Borges, que nós vamos falar daqui a pouco, a reforma administrativa, a PEC 32. Então, a PEC 32 é a mudança que o governo quer fazer para todos os servidores, exceto parlamentares, promotores e juízes e militares, né? Militares, num primeiro momento, os militares das Forças Armadas. Contudo, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares dessa. Em algum momento, os caras vão chegar na justiça e falar, não, peraí, eu sou militar também, você tem que aplicar a mesma regra que se aplica ao militar das Forças Armadas. Então vamos contar assim que nesse primeiro momento os caras estão fora, né, da ceifada que a PEC 32 vai aplicar. Pegaram uma carona. Sim, a natureza, são militares. Então, ou seja, as benesses e os prejuízos de serem militares são inerentes, né, fazem parte, né? Agora, veja bem, a PEC 32, uma das coisas ruins, ela é todinha ruim, mas uma das coisas ruins que a PEC 32 tem é a perda de direitos. Então, ou seja, o funcionário público tem lá quinquênio, triênio, né, conforme a gratificação, conforme o lugar, mas uma gratificação que protege o salário do servidor. Veja, nós não temos reajuste no nosso padrão de vencimentos até antes de 2015, não, 2017, se não me engano, teve um aumentinho lá de menos de R$700 para R$755, que é hoje, né? O padrão inicial do Guarda Civil. Então foi um aumento ínfimo, né? Tanto é que nós temos o piso, que eu até brinco, é a linha da pobreza, né? Então, 2.180. Se você está abaixo, eu vou te dar um abono para você chegar na linha da pobreza. Enfim, esses quinquênios são umas medidas de proteção, até porque nós não podemos fazer greve. Nós herdamos esse malefício dos militares, né? O militar das Forças Armadas não pode fazer greve, não pode ter sindicato. Polícias militares não podem fazer greve, não podem ter sindicatos. E a partir da reclamação 6568, foi a greve da Polícia Civil lá no Supremo Tribunal Federal, guardas municipais também não podem fazer greve, né? Foi se aplicando aí. Então, a ADI 6621, do ponto de vista de resolver problemas operacionais das guardas municipais, ela é boa, é óbvio, né? Uma encheção de saco a menos. Não resolve o nosso problema agora, né? Exatamente. O problema criado é a PEC 32. Porque a PEC 32 vai atingir a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Essas polícias vão ser atingidas pela PEC 32. Porque o governo, nesse momento, está dizendo o seguinte, olha, vamos aprovar a PEC 32 e depois
eu vou dizer quem são as carreiras típicas de Estado. Porque aí algumas coisas, alguns malefícios da PEC 32 não vão incidir sobre essas carreiras típicas de Estado. Porém, todavia... Fizeram isso com a gente no passado. Exatamente. Né? O cheque em branco foi na reforma da Previdência. Contudo, é o seguinte, mesmo para as carreiras típicas de Estado, nós temos o mecanismo de avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho na proposta da PEC 32? O governante vai dizer, olha, eu vou te avaliar, mas ele não diz como é que ele vai te avaliar. Quais são os critérios de avaliação? Isso não está previsto. O que vai estar previsto é o seguinte, se você não passar na avaliação, você vai ser demitido. Sendo atividade típica de Estado ou não. Ou seja, a estabilidade para a atividade típica de Estado é muito relativa, porque não temos o critério. Mais uma vez, o cheque em branco. Olha, depois eu vou dizer o que é a avaliação de desempenho, como que eu vou te avaliar. Então, nós já fizemos um vídeo aí, já rolou nas nossas redes sociais aqui com o presidente Evandro, mas a gente precisa frisar o seguinte, é bom, mas não resolve o problema. E outra coisa, que nós vamos falar daqui a pouco, é preciso que nós estejamos em Brasília dia 3. Sim. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Márcio, nesse bloco aqui nós vamos falar uma continuação do assunto que nós tivemos, né, no programa anterior, que se refere àqueles nossos policiais que ganharam a ação do 62. Ficou faltando um item, né, que criou um pouco de confusão. Fala um pouco para nós. Bom, Vilar, alguns colegas tiveram o cálculo da ação do 62 inferior a R$ 21.765, que é o teto da RPV. E outros colegas tiveram um valor um pouco maior do que esse limite, mas abriram mão do excesso e falaram, eu quero a RPV de R$ 21.765. A RPV é requisição de pequenos valores. Sim. Qual que é a diferença entre a RPV e o precatório? A RPV sai no mesmo exercício que ela é lançada. Então, se for lançada a RPV 2022, em 2022 ela é paga, ela não passa para o exercício seguinte. Né? Então, uma boa notícia. Isso, o pessoal recebe mais rápido, né? Sim. Esse valor. Essas RPVs, como ela sai mais rápida, o cartório, o juízo ou o próprio desembargador, eu não sei, decidiram lançá-las depois. Então, primeiro eles estão emitindo os precatórios, ofícios de precatório, depois eles vão emitir os ofícios de RPV. Por enquanto ainda não emitiram os ofícios, mas está na fila e estão sendo processados. Assim que emitir o ofício da RPV, que é nesse teto de R$ 21.765, nós vamos informar você, associado, que optou pela RPV ou que o seu cálculo também não atingiu o teto da RPV, para que você saiba quando você vai receber. De fato é mais rápido, provavelmente até 2022 aí já deve estar recebendo a RPV. Que bom, né? Uma boa notícia, né? E o pessoal do precatório, né? Aí entra na fila do precatório, é um pouquinho mais demorado, mas já abre também possibilidade de negociar. Entre em contato com o nosso jurídico que a gente dá a explicação direitinho, caso a caso, né? Porque tem colega que tem 60 anos de idade ou tem comorbidade, nesse caso não vale a pena negociar. Ir lá e esperar receber porque entra na fila. A fila anda um pouco mais rápido. A prioritária anda bem mais rápido, né? Márcio, recentemente nós noticiamos aqui que o nosso plano de saúde, né, que é a Biosaúde, tinha sido adquirido por uma empresa de grande porte, né, e que posteriormente nós iremos dar algumas boas notícias, né? Nós já temos a primeira boa notícia aí. Pois é, Vilar. O grupo Notre Dame Intermédica, que adquiriu a rede Biosaúde, já começou a estender a rede credenciada, incluindo na rede credenciada alguns centros clínicos da Intermédica, né? Sim. Não são todos ainda, mas já são alguns, já estendeu para 6. E a previsão é de que continue estendendo e ampliando a rede credenciada, né? Sim. Nos limites do plano da Biosaúde. Estendeu para Osasco, tem ali na Avenida dos Autonomistas, Santo André, o centro clínico lá é novo, bem grande. Na Zona Sul, acho que lá na João Dias tem um, Itaquera tem um também, né? Mas são 6 no total. A gente já disponibilizou no nosso site quais são os centros clínicos da Notre Dame Intermédica que estão disponíveis e quem é aderido ao Biosaúde já pode fazer uso desses centros clínicos também. Ficou bom para o pessoal da Zona Sul, que tinha poucas opções de uso lá, agora tem um bem grande lá, viu? Acho que da Zona Norte também, né? Isso, na Zona Norte tem 2. Na Zona Norte, né, a Biosaúde, e agora tem lá o... Tem na Cantareira e tem na Tucuruvi. Sim. Santana e Cantareira. São 2 na Zona Norte. Para quem é da Zona Norte ficou bom também, viu? Uma excelente notícia, né? Porque agora Sim. Vamos dizer o seguinte, o plano
tem uma cobertura na cidade inteira, né? Sim, maior e assim, com hospitais de boa qualidade, né? Sim. O grupo Notre Dame Intermédica, assim, é top mesmo de qualidade. Eles vão atender pronto-socorro, clínica geral, pronto-socorro, pediatria, 24 horas. E tem o pronto-socorro ortopedia também, só que o pronto-socorro ortopedia não é 24 horas, ele tem horário, né? Sim. Então a gente vai disponibilizar no nosso site lá um telefone que pode ligar lá e verificar qual o horário que pode ser atendido, por exemplo, caso de ortopedia. Mas se for clínico geral ou pediatria, 24 horas faz o atendimento nesses centros clínicos. Uma excelente notícia. Bom, Vilar, agora vamos ao assunto da semana, que é um assunto muito importante. Vamos falar de reforma administrativa. Dia 3 estaremos mobilizados em Brasília, partindo de São Paulo no dia 2, né? Sim. Para aquele grande movimento do dia 3. Explica para a gente como será o movimento lá em Brasília. Olha, Márcio, nós vamos, obviamente, nos deslocarmos para lá. Nós temos colegas do Brasil inteiro, não só guardas municipais, mas policiais rodoviários federais, policiais civis, né, do Brasil inteiro, porque, né, como a gente vem falando, mas a gente não pode deixar de falar, a PEC 32 ela vai afetar todos os agentes de segurança pública, que a gente acredita, exceto os policiais militares, por analogia com os militares das Forças Armadas, né? Eles obviamente vão requerer na justiça, fatalmente serão atendidos. Então, ou seja, policiais federais, policiais civis, rodoviários federais, guardas municipais, todos nós seremos atingidos pela PEC 32. O evento está previsto, né, a manifestação propriamente dita, está previsto para começar às 14h em Brasília, né? Nós esperamos chegar com um número muito bom de guardas municipais, porque nós precisamos mostrar força. Essa é a hora de mostrar para o governo, falar, olha, o governo, você está mexendo com a gente. Nós não queremos brigar com ninguém, mas nós não podemos perder de que nós estamos perdendo. É um absurdo o que está sendo feito, né? E eu vou aproveitar aqui, Márcio, eu não sei se você viu aí alguns assuntos sobre o fundo eleitoral. Então, a primeira proposta do fundo eleitoral lá estava previsto lá para 6 bilhões, o Bolsonaro, gente boa pra caramba, falou, não, eu só vou permitir 4 bi, porque senão eu vou ter problema com a lei de responsabilidade fiscal que ele tem que emitir. Só que, olha, por incrível que pareça, um servidor de carreira, aquele que prestou concurso, aquele que não deve nada para político nenhum, ele falou, não, Bolsonaro, o valor previsto em lei para o fundo eleitoral são 800 milhões de reais. Tem uma diferencinha básica aí, né? De 800 para 4 bi, né? Costuma dar 3 bi e 200, né? Sim. Que o Bolsonaro falou que vai autorizar, né, os 4 bi. Ou seja, ele tá mentindo para a população. Ele está dizendo, olha, eu sou obrigado a dar os 4 bi, mas não é obrigado. O obrigado a dar são os 800 milhões de reais, que está previsto em legislação. Se um servidor de cunho político, um comissionado, der uma informação dessa, o que acontece com ele no outro dia, no próximo diário oficial, Márcio? Tá na rua. Porque ele está tirando dinheiro de quem? Dos deputados, esse funcionário da Câmara. Sim. Então, ou seja, cidadão brasileiro, você que nos assiste, compartilhe com outras pessoas. A PEC 32, ela vai acabar exatamente com isso. Uhum. Com a capacidade que o servidor público tem de falar, não, peraí, o que o político está fazendo está errado. Exatamente. E o povo vai ter que pagar essa conta. Agora, se todos os servidores forem de cunho político, se eu falar alguma coisa, outro dia eu estou na rua. Ninguém fala. Se nós não tivermos estabilidade e eu me opor ao governo, ao poder que está instituído, seja o prefeito, o governador, né, o presidente, no outro dia eu estou na rua. Né? Então, ou seja, engraçado que veio o pedido de um deputado que é contra o servidor público, que é o Kim, né? Uhum. Votou lá, estendeu lá a PEC 32 para juízes, magistrados e afins, né? Fez lá uma extensão lá, o Kim Kataguiri, né? Entendeu? E olha que irônico, o servidor de carreira, o servidor concursado. Pois é. E a gente já teve exemplos, Vilar, de como que funciona essa questão do servidor que ele trabalha para o político. Por exemplo, os pessoal que já foram nomeados em algum momento desse governo e falou alguma coisa contrária ao que o governo queria. Sim. Principalmente em questão de vacinação, Covid. Sim. Né? Ou falava a mesma língua do governo ou estava fora. Exatamente. E tinha gente que se sentia tão incomodado com isso que não queria falar aquela mentira absurda de que era só uma gripezinha, por exemplo.
E falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou sair fora antes de falar, porque se eu falar eu vou estar fora. Então, a pessoa acabou pedindo a exoneração para não falar publicamente o que tinha que falar que era a verdade e se opor ao governo. Então, funciona assim. Ou fala a língua do governo, ou está fora. Isso para os servidores que são comissionados, né? Aquele que é nomeado por indicação e tal. O problema é que a reforma administrativa permite fazer 100% de indicação. Exatamente. Não tem mais concursado, é 100% de indicação, ou seja, 100% vai ter que falar a língua do governo. Agora, vamos contextualizar, né? Vamos pegar o Mandetta, né? O ministro Mandetta, ele foi contra o presidente Bolsonaro. É médico, né? Vamos falar o português claro aqui. O cara tá com a vida ganha. E nós? Pois é. E você, Guarda Civil Metropolitano? Se você reclamar da sua unidade lá que não tem papel higiênico, porque a gente sempre teve papel higiênico aqui na Guarda, né? Sempre teve, desde lá de 1986, era tudo limpinho. O guarda não precisava fazer faxina na inspetoria, né? O banheiro lá tinha que, né, ele se autolimpava, né? Porque não tinha secretária contratada, não tinha, né, o pessoal da faxina contratado. Então o banheiro era autolimpante, né? Então imagine só se nós não pudéssemos reclamar. Como é que seria hoje? Pois é. Escravos, né? Então, e é isso que o governo pretende, né? Sim. A iniciativa privada sonha com isso. Exatamente. Né? Porque quem vai ganhar dinheiro com isso é a iniciativa privada, né? Exatamente. E olha, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vinha vindo para cá, Márcio, e eu vi um troller, um Jeep Troller. Então, o troller, para quem não conhece, é um veículo brasileiro. Assim, ele é montado, né? Ele tem a parte de lá de fibra de vidro, a mecânica é de uma origem, enfim, né? Mas o projeto é brasileiro. A Ford comprou. A Ford comprou a Troller. E olha que engraçado. Agora a Ford foi embora do Brasil. Subsídios que o governo deu para a Ford, né? Então, para quem não sabe, o subsídio, deixar de pagar imposto, né? E talvez alguma dívida que tenha lá, o pessoal já dá um quebra na dívida dos caras. E a alegação desses subsídios é que a empresa gera emprego, arrecadação, enfim. Aí a empresa resolve que não vai mais fazer o serviço. Ela vai embora, ela pega lá, põe debaixo do braço e vai embora, né? Imagine se nós entregarmos tudo isso para o serviço privado. Todo o serviço público para o serviço privado. Como é que vai ser? Pois é. Aí o empresário fala, não, beleza, só que eu não vou fazer mais. Não quero. E aí? Ou para fazer, vai ter que pagar tanto. Fecha, porque não tem cartel, né? Fecha o cartelzinho e fala, não, agora para fazer faxina, cada faxineiro é 10 mil reais. Exato. Você acha que o faxineiro vai receber 10 mil reais? Coitado lá, vai receber 1.200. E o resto vai botar no bolso de alguém. Pois é. E o destaque, Vilar, é que a gente escolheu, na verdade, a organização do evento tá para o dia 3, porque é a volta do Congresso Nacional, né? Sim. Vai voltar a trabalhar presencialmente, eles estavam trabalhando em sessões virtuais, né? Sessões virtuais, e vai voltar a trabalhar presencialmente. Então a gente espera que tenham muitos parlamentares lá em Brasília que vão recepcionar esse movimento e vão perceber o quanto eles estão afetando os servidores para chegar ao ponto de mobilizar até Brasília, né? 1.000 e poucos quilômetros, né? Exatamente. Que vai graduar aquilo que nós estamos sendo acuados. Sim. Quais são as próximas medidas que vão acontecer? Né? Então, eu espero que o Congresso se sensibilize, né? Mas para isso nós precisamos estar lá. Exatamente. Então, quem puder, compareça, né? Principalmente se você guarda da região próxima, lá, né? Goiânia, Cristalina, né? Eu até mandei Uberaba, né? Compareça, é importantíssimo. Leve lá uma camiseta azul marinho, né? E vamos fazer número lá. Vilar, chegamos ao final de mais um Fique por Dentro. É isso aí, Borges. E aí, aquele recado para você. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.